Salve, salve, fiel torcida, mais uma grande vitória do Corinthians. Sejam todos bem-vindos. Quando o Corinthians ganha, o dia começa bem demais. Feliz da vida por aqui, vantagem, vitória e tranquilidade para trabalhar. Eu sou Marcinha e você está no canal TV Timão e é o meu convidado, a minha convidada para se inscrever, deixar o like, compartilhar os vídeos, curtir o canal, deixar o seu comentário, quero saber muito o que você pensa e também compartilhar com seus amigos. Se possível, além do joinha, clique no botão hypar, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e distribui ele para mais seguidores como nós. Canal corintiano feito por corintianos, para corintianos como todos nós. Vamos então saber as últimas. Pessoal, foi mais uma partida aí para mexer com os nervos de cada corintiano que se preze, viu? Corinthians venceu, mas não foi nada fácil. Final tumultuado, um torcedor agrediu o Hugo Souza, eu espero que ele seja punido. Aliás, cara, tem que começar a punir de forma severa, porque prejudica o clube. E outro, uma pessoa que vai no jogo, que é um evento esportivo, em tese, né, para se divertir, ok, o sofrimento, a torcida, o nervoso, a alegria, a raiva, os sentimentos são normais, são condizentes com qualquer prática esportiva. Agora, vai para praticar uma agressão, para mim essa pessoa não pode mais frequentar, incompatível com a praça desportiva. E tem que ser punido sim. Vamos aguardar aí a posição do STJD, porque para o Corinthians os caras punem. Vamos ver se a reação frente ao Atlético Paranaense será a mesma. Não estou defendendo ninguém, tá? Tá errado, tem que sofrer punição sim. Tá na regra, tem que ser cumprida. Mas vamos observar se o peso da balança também será igual. Deixando de lado esse fato lamentável, o Corinthians venceu, vantagem aí para o jogo da volta. O Corinthians encerrou a partida na noite desta quarta-feira, vencendo o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 1-0. Gol da joia da base, Guinegão. Aliás, foi o terceiro gol no terceiro jogo consecutivo, viu? Corinthians começou nos primeiros minutos pressionando, colocou o time mandante na defesa. Felizmente não aproveitou as chances que teve e com isso o Atlético entrou no jogo, deixou eles jogarem e começou a assustar. No segundo tempo, o Corinthians melhorou e abriu o placar com o Mateuzinho, que apareceu na ponta direita e tocou para o Guinegão, que estava embaixo das traves, e marcou o gol da vitória do Timão. No final da partida, o Atlético voltou a pressionar, gostar do jogo e olha, Hugo Souza fez uma defesaça no final da partida, salvando o Timão. E com esse resultado, o Timão joga por empate no jogo da volta para avançar de fase na Copa do Brasil. Ufa! Vai, Corinthians! E olha só, além da vitória, a partida também marcou a volta do Memphis, né, que ficou afastado aí dos gramados por cerca de 21 dias tratando de uma lesão. O jogador voltou a atuar após os 32 minutos do segundo tempo. Entrou no lugar do Garro, que estava cansado, né, campo sintético. Memphis voltou numa posição de meio atacante. Segundo a comissão técnica falou, ele foi preservado, né, porque estava retornando de lesão, havia uma preocupação e ele deve entrar ou atuar gradativamente. Na próxima partida esperamos, né, que ele fique em campo por mais tempo. E no pós-jogo, Hugo Souza concedeu entrevista, falou sobre a defesaça que fez salvando o Corinthians e diz que a queda de resultado, né, foi em virtude aí de uma tragédia familiar, né? A gente já havia comentado por aqui que em alguns jogos ele parecia distraído, mas ele atribuiu a um drama familiar e ele falou que isso mexeu com sua cabeça. Sobre a defesa, Hugo Souza falou, abre aspas, foi uma bola rápida, pude ser feliz em fazer essa defesa e ajudar a equipe. Fico feliz em poder desfrutar desse momento individual em campo. Muito feliz pelo resultado, viemos com o intuito de vencer e fazer um bom jogo. A equipe está de parabéns, apesar de ter perdido o controle da bola em alguns momentos. Demos tudo dentro de campo, agora vamos buscar essa classificação em casa, com o apoio da nossa torcida, afirmou Hugo Souza. E por fim, o goleiro falou sobre o drama familiar que viveu. Abre aspas. Gostaria de fazer até um desabafo, uma situação um pouco delicada. Pouco tempo atrás, minha esposa estava grávida. Aí perdemos os nossos bebês e acabou mexendo um pouco com a minha cabeça. Mas eu nunca deixei isso transparecer para ninguém, nunca deixei de trabalhar, de desempenhar o meu trabalho, de dar o melhor e hoje poder estar convocado de novo para a seleção, estar podendo fazer uma partida como essa. Então vou dedicar essa partida de hoje para ela, mostrar para ela que eu nunca vou soltar a mão dela e que na alegria a gente vai estar junto também, afirmou Hugo Souza. A gente já havia comentado de forma superficial sobre o assunto, é um assunto delicado, né? Um assunto que mexe muito com todo ser humano. E
e o Hugo Souza não é diferente. Por mais profissional que a gente seja, se desligar completamente do lado íntimo quando a gente está desempenhando a nossa função, seja ela qual for. E o Hugo Souza, né, passou aí por um momento de instabilidade, muitos criticaram, mas assim, no íntimo é complicado. A gente entende e eu desejo de coração aí toda a sorte do mundo, que eles consigam, né, superar esse momento delicado e retomar, né, o caminho da felicidade. Quem também falou sobre o jogo foi Dorival Júnior. Aliás, o treinador lamentou aí a situação envolvendo o Mateuzinho. Abre aspas. Foram os 15 minutos finais da primeira etapa que nos obrigaram a uma tomada de decisão e uma mudança posicional da nossa equipe. Com isso, encontramos o nosso gol. Foi fundamental, importante. Naturalmente que depois disso tivemos uma queda no rendimento, principalmente rendimento físico, em razão também da última partida que nós fizemos 2 dias e meio atrás. Já imaginávamos que teríamos problemas na partida de hoje. Em determinados momentos, o Atlético se soltou, veio para cima, nós tivemos a competência e conseguimos neutralizar a maioria das situações, à exceção de uma bela cabeçada que foi bem defendida pelo Hugo. Sobre o Mateuzinho, Dorival falou, abre aspas, preocupa bastante, estamos perdendo um a cada semana, isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar que a equipe tem começado a se encontrar, a encorpar em competições importantes. Vai sim nos fazer muita falta. Caso se confirme aquilo que, a princípio, nós imaginamos. Temos que buscar soluções e encontrar, como temos feito a cada rodada. É uma pena porque essa equipe poderia estar um pouco mais à frente, em uma condição melhor no Campeonato Brasileiro, se estivéssemos com todos em condições, afirmou Dorival. Mais uma vez, né, ele atribuiu a queda de rendimento à falta de reforços na equipe. E aí, pessoal, gostaram do desempenho do Corinthians? Deixe aqui nos comentários. E ainda, possível saída? Matheus Donelli interessa ao Red Bull Bragantino? Vamos saber. Pessoal, o Matheus Donelli não vem sendo relacionado aí para as partidas. O jogador continua treinando, mas a saída dele está cada vez mais iminente. E nesta quarta-feira soubemos do interesse do Massa Bruta. Internamente no Corinthians, a diretoria não deve se opor à saída do goleiro. Matheus Donelli é cria da base, mas nunca foi unanimidade, nunca conseguiu se firmar como titular do Corinthians. Aliás, em algumas vezes que ele atuou por impossibilidade do Hugo Souza ou dos demais goleiros que já passaram pelo Corinthians, ele foi criticado, recebeu oportunidades, mas não aproveitou. Foram algumas críticas que ele recebeu. De segundo goleiro, Matheus Donelli virou a quarta opção e não vem sendo relacionado. A informação é do Fabiani, que falou que ele interessa ao Massa Bruta, abre aspas. O Red Bull Bragantino demonstrou interesse na contratação do goleiro Matheus Donelli do Corinthians. A proposta inicial do Massa Bruta seria um empréstimo com opção de compra, formato que agrada o Corinthians pela chance de testar o jovem antes de um eventual investimento definitivo. Seria a melhor opção, né? Matheus Donelli encontrar o seu caminho, né? Encontrar o seu jogo em outra equipe. E ainda, acordo fechado. Gustavo Henrique fica, vamos saber. O Corinthians vem avançando nas negociações para manter o Gustavo Henrique. Internamente, jogador e clube já têm um acordo verbal pela renovação de contrato, que deve ser assinada ainda nesta semana, a informação do GE. A proposta é aquilo que já havíamos falando anteriormente, né? A renovação ou extensão do vínculo por mais 2 temporadas, com a compensação salarial, incluindo aí pagamento de luvas e outras pendências que foram prometidas na gestão passada. O Rubens Gomes, que à época era diretor de futebol, prometeu aí luvas e um bônus para o jogador. Depois o Rubão caiu, deu todo aquele rolo que vocês já sabem, não vou entrar novamente nesse mérito. E agora o Gustavo Henrique, que é prometido, para mim não é caro, terá direito a esses benefícios na renovação de contrato com o Corinthians. Gustavo Henrique foi sondado aí por outras equipes, mas em reunião ele falou que o interesse dele é permanecer no Corinthians. O atual contrato do zagueiro termina em dezembro desse ano. Gustavo Henrique tem 32 anos e é atualmente uma peça fundamental no esquema defensivo de Dorival Júnior. Além do Gustavo Henrique, outros jogadores estão em fim de contrato, casos aí do Andileri e do Ángel Romero, além do Maicon e Thales Magno, que têm os empréstimos encerrados no próximo mês de dezembro. E ainda, FIFA pressiona. Santos Laguna aceita negociar, mas impõe condições.
Pessoal, o Corinthians deve, e é uma dívida já confirmada pelo atual presidente Osmar Stabile, que afirmou que essa dívida não é de 33, 34 milhões. Ele falou com os juros, e com a multa pelo não pagamento, o Corinthians deve 40 milhões de reais ao Santos Laguna do México. Segundo o jornalista Marco Belo, o Santos Laguna, pressionado pela FIFA para sentar e entrar num acordo, ele aceitou receber 90% desse montante à vista e o restante de forma parcelada. E agora o Corinthians vai ter que se virar, tem que se mexer aí para levantar esse montante. Informação do Marco Belo, abre aspas. O Santos Laguna está irredutível, aliás, estava irredutível. O Corinthians tinha oferecido 70% de entrada do valor total que o Osmar Stabile atualizou. O presidente falou que o valor é de 41 milhões de reais, que são 33 milhões mais 18% de impostos. Então, o Corinthians deve ao Santos Laguna 41 milhões. O Santos Laguna estava irredutível em relação ao parcelamento. Ele não queria parcelar de jeito nenhum. Aí o Corinthians tinha oferecido 70% à vista e 30% parcelado em 2 vezes. E mesmo assim, o Santos Laguna não aceitava. Por quê? Porque os caras estão pé da vida com o Corinthians. No ano passado, quando eles ligavam para o Corinthians para tentar receber o dinheiro, ninguém atendia, afirmou Marco Belo. É a tendência que o Corinthians busca, parceiros para levantar esse dinheiro aí e pagar os 90% do valor devido e parcelar o restante. Tomara, que o Corinthians consiga levantar esse dinheiro sem conseguir registrar novos jogadores, fica difícil. E o prazo está se extinguindo, viu? Termina em 1º de setembro. E ainda, Corinthians encaminha a renovação com Gui Negão. É o jovem que tem se destacado no Corinthians, aliás, já recebeu sondagens de clubes do futebol europeu, deve ter seu vínculo renovado nos próximos dias também. Atualmente, Gui Negão tem vínculo válido com o Corinthians até junho de 2027, com multa rescisória de 100 milhões de euros para o futebol internacional. O Corinthians teria colocado uma proposta aí na mesa para os representantes do jogador na semana passada, mas houve um desacordo sobre os valores que foram oferecidos. Contudo, as conversas retomaram e estão em estágio final. Gui Negão deve ter um grande aumento salarial com o novo contrato e um aumento também no tempo de permanência. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.